Olá, olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal das Mentes Artificiais. E no vídeo de hoje a gente não vai falar sobre Midjourney, nós vamos falar um pouquinho, para aqueles que não conhecem, sobre a inteligência artificial do ChatGPT, tá? Então, primeiramente, nós vamos vir nesse site aqui, A gente vai digitar aqui no Google, por exemplo. A gente vai estar escrevendo aqui, nós vamos estar entendendo, para aqueles que não conhecem, o que significa ChatGPT, qual é a sua função e tudo mais, tá? Então a gente vai escrever aqui ChatGPT assim, nós vamos dar o Enter, tá? A gente vai clicar nesse primeiro site daqui, A gente clica ali, para aqueles que é a primeira vez que entra no site, que não conhece absolutamente nada sobre o ChatGPT. Aqui a gente vai estar explicando um pouco sobre como utilizar o ChatGPT e qual é a sua função. Nós vamos vir aqui nesse True ChatGPT, nós vamos dar um clique ali, Talvez ele vai pedir algum cadastro, simples. No meu caso, se já tem um cadastro já feito, ele vai diretamente aqui. Mas geralmente ele vai pedir para você fazer um cadastro, colocar seu e-mail, sua senha, aí ele vai te direcionar para esse site aqui, tá? Nesse site aqui você vai encontrar essa interface, Aqui são os chats, as conversas que você já teve com ele, E tem algumas opções aqui em inglês, Talvez ele apareça em inglês, para você vai clicar aqui no mouse, o clique direito, vai colocar traduzir para o português, tá? Então a gente já esse site aqui já está traduzido. Então nós vamos começar primeiramente definindo o que significa ChatGPT, mas para isso, nós vamos perguntar para o ChatGPT aqui nessa barrinha aqui, a gente vai perguntar o que é o ChatGPT, para ele mesmo definir para a gente o que significa a sua ferramenta. Ó. Eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem criado pela OpenAI. Eu fui treinado com grandes quantidades de dados de linguagem natural, de pessoas naturais, para poder interagir com as pessoas e fornecer respostas e perguntas e conversas em vários tópicos. Meu objetivo é ajudar as pessoas a encontrar informações úteis, responder a pergunta e fornecer suporte em geral. Eu sou capaz de lidiar com muitas tarefas, desde responder as perguntas simples até participar de conversas mais complexas, Para aqueles que não entenderam ainda o que significa o ChatGPT é como se fosse um robô, uma inteligência artificial que ele responde qualquer pergunta que você faça para ele, Como por exemplo, a diferença do Google. O Google, ele fornece alguns sites, Por exemplo, vamos colocar aqui na prática, o Google. Se você perguntar o que significa ChatGPT para ele, o que significa ChatGPT para o Google, vocês vão ver a diferença que tem, porque a gente está acostumado a utilizar, por muito tempo o Google, Então ele vai dar uma descrição aqui, uma pequena descrição aqui, e ele vai te direcionar para alguns sites, Tá? Você tem que estar clicando no site, você tem que estar abrindo aqui Wikipedia e fazendo um monte de coisas, Quando o ChatGPT, ele é objetivo, ele responde suas perguntas. Mas vamos perguntar uma coisa para ele, se vocês têm mais ou menos uma ideia como que ele funciona. Vamos perguntar assim. Ele pode criar também, segundo base de dados, ele cria. Ele não faz imagens, Tem outros programas, como o vídeo que eu criei aqui no meu canal, tem um vídeo como aprender a criar imagens com a inteligência artificial, mas aqui é o ChatGPT, na qual ele responde perguntas pra gente, tá bom? Então vamos perguntar pra ele aqui, por exemplo, quando nasceu Simão Bolívar, por exemplo. Ele está em espanhol, mas a gente vai colocar aqui, ele vai segundo a data dele, os dados da inteligência artificial, ele vai criar. Ele fala que Simão Bolívar nasceu em 24 de julho de 1783 em Caracas, na atual Venezuela. Ele foi um líder revolucionário político que desempenhou um papel fundamental, tal. Ele começa a criar, o que você perguntou para ele, Ah, mas isso daí é para pessoas que não gostam de investigar e tal. Não, para mim essa ferramenta aqui ajuda muito na questão de tempo, porque se você vai procurar, para você pesquisar alguma informação, você teria que vir aqui no Google, começar a abrir alguns sites que talvez poderiam ter vírus, começar a criar sites, começar a colar, pegar e tal. Tem mais tempo,
para ter o mesmo resultado final que seria o ChatGPT, economiza muito tempo. Aí você pode perguntar, continuar perguntando para ele, porque você pode perguntar, gerar uma conversa como se fosse uma pessoa. Então você pergunta para ele assim, ó, me dá mais informação, por favor, né? Aí ele vai te dar mais informação sobre o assunto. Ele já sabe que você está falando sobre esse assunto, então ele vai te dar informação sobre esse assunto, né? Ele vai, se um livro político e tal, ele vai começar a criar mais outras informações, né? Segundo o que você está pesquisando. Mas ele vai dar muita informação, a gente vai para aqui, né? Se a gente não quer ter mais informação, aí eu fui influenciado pelas ideias do iluminismo e pelas revoluções americanas e francesas e tal. A gente vai dar uma parada aqui porque ele vai continuar mandando informação. Vamos fazer outra pergunta para o ChatGPT, por exemplo, pergunta sobre o mundo atual. O que você acha sobre o mundo atual? Como ele está se desenvolvendo? Por exemplo, ele vai corrigir também alguns erros de palavras, mas aqui a gente vai perguntar assim: o que você acha sobre o mundo atual e como ele está se desenvolvendo? Você pode perguntar qualquer coisa para ele que ele vai te responder de forma automática. Com a inteligência artificial, eu não tenho uma opinião pessoal. Ele fala, ele é sincero, né? Mas posso fornecer algumas informações sobre o mundo atual, como está se desenvolvendo. O mundo passou por muitas mudanças, transformações nos últimos anos, desde avanços tecnológicos e tal, né? Ele vai começar a criar isso aí, vai começar a criar o que você perguntou para ele, nós vamos parar aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longe. Agora nós vamos falar sobre religião, vamos ver o que ele acha. O que você sabe sobre os... Vamos colocar assim melhor. Qual é o dia de guarda, né? Segundo a Bíblia. Vamos colocar assim, qual é o dia de guarda segundo a Bíblia, né? Nós vamos colocar essa pergunta aí de religião, tá? Será o domingo, será o sábado, será a quarta-feira, né? Então vamos ver o que ele acha, né? Segundo ele. Qual seria, segundo a Bíblia, né? Qual seria o dia de guarda, por exemplo. É um exemplo básico, né? Que a gente vai colocar aqui. De acordo com a Bíblia, o dia de guarda é o sábado, né? O sétimo dia da semana. O sábado é um dia de descanso, santidade e adoração para os judeus e é mencionado no quarto mandamento da lei de Moisés, encontrado no livro de Êxodo. Tal. O mandamento declara que lembra do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o sétimo dia descansará, tal. Está vendo que ele fala de uma forma, segundo a Bíblia, objetivamente, o que a Bíblia fala sobre o dia de guarda? Ele fala que o dia de guarda é o dia de sábado, tal. Nós vamos parar aqui, né? Já temos uma resposta na questão religiosa. Vamos colocar outra perguntinha mais para vocês terem uma ideia como que ele funciona, né? Vocês precisam ver na prática como é que o ChatGPT ele funciona. Então vamos fazer uma pergunta na questão de... Vamos colocar isso aqui, ó. Escreve para mim algumas perguntas possíveis da prova do Enem. Por exemplo, digita para mim algumas possíveis perguntas para a prova do Enem, né? A gente vai clicar aqui na questão de... Agora vamos fazer uma pergunta na questão de estudo, né? Certamente aqui ele fala assim, certamente aqui estão algumas perguntas possíveis que podem aparecer na prova do Enem. Então ele vai começar a criar algumas perguntas e tal. Qual é o tema central do livro Memórias do Brás Cubas de Machado de Assis e tal? Ele começa a fazer algumas perguntas, possíveis perguntas que poderiam estar aparecendo, possíveis, né? Na prova do Enem. Então ele vai dar um monte de perguntas, tá? A gente vai parar aqui para não ficar mais longe. Depois a gente vai continuar. Mas eu quero respostas. Quero as respostas dessas perguntas. Nem você não precisa falar para ele, ficar repetindo, quero as perguntas da prova do Enem, tal. Não, você já fala diretamente para ele, quero as respostas dessas perguntas que você já falou e que ele te deu, né? Então ele vai te dar algumas respostas, né? Claro, aqui estão as respostas para as perguntas que mencionei anteriormente, né? O tema central do livro Memórias, postulado tal. Ele vai começar a dar as respostas, né? Sobre
sobre a pergunta que ele fez, né? Então ele vai começar a te dar as respostas e tal. Aqui estão as respostas já, tá? O tema do achado é a ironia do crise social. O livro é relatado tal. Ele vai começar a dar-te as respostas, né? Das perguntas que a gente fez, tá bom? A gente vai dar uma parada aqui. Vocês estão entendendo qual é a função do chat GPT? Muitos ficam com medo, não, mas aí outros ficam pensando, não, mas daí vai embrutecer a sociedade. Não, a sociedade não vai querer mais pesquisar. Não, ao contrário. Depende de como você maduramente utiliza o chat GPT. Se você utiliza o chat GPT para fazer qualquer besteira, para perguntar qualquer coisa que não tem nada a ver, aí você não está sabendo utilizar. Mas a questão de economizar tempo, antigamente nós víamos para cá para o Google, certo? E você teria que abrir muitos sites, né? Muitos sites para obter a mesma resposta que o fim que a gente quer, obter as mesmas respostas, né? Por exemplo, se a gente queria pesquisar alguma coisa aqui no Google, perguntas para o Enem, por exemplo. Aí vão aparecer muitos sites, e a gente ficaria um tempo a mais procurando, abrindo sites, tudo isso. Mas a gente vai obter as mesmas respostas dessa aqui. Então, a diferença que tem o Google do ChatGPT é que o Google ele oferece serviços e produtos, mas o ChatGPT ele dá respostas, né, mediante uma inteligência artificial para nós. Então, ele facilita muito o tempo porque nós vamos ter o mesmo resultado, mas com pouco tempo, né? Isso daí não protege ninguém, isso daí não trava a memória de ninguém, porque a gente tem que estar pesquisando, mas bem a economiza tempo, né? É claro que você tem que saber utilizar o ChatGPT de maneira correta, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma última pergunta para vocês terminarem de entender o que significa o ChatGPT, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem o ChatGPT, não conhecem a sua função. Então, nós vamos ver aqui e vamos fazer a última pergunta para ele. Por exemplo, cria para mim algum jogo quiz, né? Com perguntas cristãs. Por exemplo, eu quero criar um jogo quiz com algumas perguntas cristãs, né? Então, aí a gente pergunta para ele fazer um jogo quiz de perguntas e respostas, verdadeiro e falso, mas ele vai criar pra gente as perguntas e as respostas, mas no tema de cristãos, né? Tá bom. Com certeza aqui está um exemplo de jogo quiz com perguntas cristãs. Tá? Qual dos seguintes livros da Bíblia é o mais longo? Então aí ele cria um A, B, C e D. Depois a segunda, ele dá a resposta aqui, né? Ele te dá a resposta. A resposta seria A, B, Salmos e tal. Segunda pergunta, qual dos seguintes discípulos de Jesus era um colaborador de impostos para se tornar como servidor, tá? Que dá a resposta, Mateus. Então, enfim, ele vai te dar um monte de perguntas aí, tá? Ele também pode dar algumas opções de programação, por exemplo. Escreve para mim alguns comandos para criar um jogo. Por exemplo. Cria alguns comandos para criar um jogo. Vamos ver o que ele acha. Para criar um jogo, você precisa ter algumas habilidades em programação e desenvolvimento de jogos. Aqui estão alguns exemplos. Ele fala claramente para você. Aqui estão alguns exemplos de comandos em diferentes linguagens de programação que podem ser úteis ao criar um jogo. HTML, ele começa a criar aqui, né, os comandos para você criar um jogo, né? Então é fantástico essa ferramenta aqui do ChatGPT. Eu vou dar uma parada aqui, porque ele facilita muito o nosso dia a dia, facilita muito nosso trabalho, porque a gente pode perguntar qualquer coisa para o ChatGPT que ele vai responder, né? Porque ele tem, dentro dessa base de dados, ele tem uma inteligência artificial que ele consegue responder nossas perguntas, né? E tudo isso e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar para aquelas pessoas que não conhecem ainda o que significa o ChatGPT e talvez ele seja alguma coisa nova para eles, né? Porque, deixa eu te falar, esse 2023 entrou com o mundo das inteligências artificiais. Nesse 2023, vocês têm que se preparar, porque vai ser um mundo onde a inteligência artificial vai tomar posse de tudo, tá?
mediante criação de imagens, mediante todas as coisas do ser humano, ele vai facilitar muitas coisas. Mas você precisa estar preparado, você precisa conhecer o que significa. Então aqui eu fiz um pequeno vídeo explicando na prática como é que o ChatGPT ele funciona, tá bom? Então não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhe também com seus amigos que não conhecem sobre o ChatGPT e aí a gente se vê no outro vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.